Deus tem promessas para você. Aleluia? Deus tem promessas para nós. A sua vida, ela é um projeto de Deus. Você não é obra do acaso. Há um Deus que governa a sua vida. E esse Deus tem o melhor para você. Que coisa boa poder te dizer isso. Isso me anima. Dizer para você que Deus tem uma promessa para cada um de nós. E Ele vai te surpreender. Ele vai abrir portas que você nem imagina. Ele vai operar milagres. Ele vai restaurar, Ele vai curar, Ele vai libertar. Fique em pé então para nós lermos o texto. E eu quero que você leia comigo. Você pode ler aí na sua Bíblia, ler no seu celular, ou olhe aqui na tela. Tem 3 opções de leitura, olha que chique. Vamos lá? Porque desde... que trabalha... Glória a Deus, aleluia. Então Deus tem uma promessa para você, pode se sentar. Significa que Deus tem grandes planos para os seus filhos e filhas. Ele abre portas para o nosso crescimento em todas as áreas. Você estava no Jornal Nacional, filha? Que chique, hein? Ó, Jornal Catedral. Mas entenda o seguinte: é preciso cumprir os mandamentos de Deus. Se cumprirmos os mandamentos de Deus, nós seremos benditos. É necessário você entender que você não pode quebrar princípios. Você precisa ser fiel. Você precisa se posicionar. Para cada promessa que Deus tem, existe um princípio a ser cumprido por nós. Muitas vezes nós queremos as promessas, nós queremos as vitórias, nós queremos as respostas, mas nós não queremos cumprir os princípios espirituais. Qual é o alerta? Se você não cumpre os princípios, você não usufrui das promessas. Para você se beneficiar das promessas de Deus, você precisa cumprir os princípios espirituais. Veja comigo, Deuteronômio 28, verso 1. É uma palavra poderosa, que vai dizer o seguinte para vocês: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno. Então tem que guardar os mandamentos. Tem que ter um cuidado em guardar. Esse é o princípio. Qual é a promessa? O Senhor seu Deus exaltará o quê? Vocês sobre todas as nações da terra. Você quer ser exaltado por Deus, quer ser abençoado por Deus? Cumpra atentamente, fielmente os princípios de Deus. Na nossa jornada de vida, irmãos, eu e você enfrentamos adversidades, enfrentamos inimigos, mas Deus está dizendo que Ele está conosco. Ele nos faz grandes promessas. Se eu pedir aqui para você levantar a mão e contar a adversidade que você está passando, a luta que você está enfrentando, todos nós poderemos falar algo. Todos nós poderemos dizer: estou passando por esse problema, está me faltando isso, estou tendo essa crise, estou tendo essa dificuldade, estou sendo perseguido, estou sendo atacado, estou passando por uma batalha espiritual. São coisas comuns da vida cristã. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais, mas Deus nos garante a vitória. Ei, Deus nos garante a vitória. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 28, verso 7. O Senhor fará com que os inimigos
que se levantem contra vocês sejam derrotados da presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Ei, Deus está dizendo que vai proteger você de todo o mal. E aí eu me lembro do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Então, para você usufruir da promessa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não ser atingido, você precisa cumprir o princípio. Qual é o princípio? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você precisa habitar em Deus. Você precisa estar na presença de Deus. Na presença de Deus somos consolados. Na presença de Deus somos fortalecidos. Na presença de Deus somos renovados. Talvez os últimos dias, os últimos meses, os últimos anos, você tenha sofrido o que a gente chama de um desgaste em alguma área da sua vida. Talvez a área profissional, na sua saúde, na sua família, na sua área ministerial, como homem de Deus que você é, mulher de Deus que você é. E talvez você esteja dizendo nesse culto: eu estou cansado, eu estou cansada, mas o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém, queridos? Deus está renovando as nossas forças nessa noite. Ele faz forte ao cansado. Entrega hoje o seu cansaço para Jesus. Entregue hoje a sua dor para Jesus. Entregue hoje a sua dúvida para Jesus. Entregue hoje a sua indignação para Jesus. Talvez você esteja indignado com alguma coisa, revoltado com alguma coisa, bravo, brava, querendo bater em alguém, querendo matar alguém. Não mata não, está na Bíblia, não matarás, 10 mandamentos. Não mata não, pelo amor de Deus. Segura a onda. Hoje Jesus se aproxima de você como um pai amoroso. Ei! E Ele te pega no colo. Ele te sustenta. E Ele te diz: filho, vem conversar comigo. Desabafa. Conta para mim as suas dores. Conta para mim as suas dúvidas. Conta para mim o que está perturbando a sua alma, o que está abatendo a sua alma. Eu quero renovar você. Ei! Jesus hoje tem renovo para você. Você não está aqui à toa. Há algo que Deus quer fazer na sua alma. Há algo que Deus quer fazer nas suas emoções. Há algo que Deus quer fazer na sua estrutura. Permita que hoje a graça de Deus te visite. Permita que hoje a graça de Deus te aperfeiçoe. Permita que hoje o Espírito Santo venha ao seu encontro e faça tudo novo na sua vida. Talvez você esteja enfrentando até uma dificuldade para congregar. Às vezes a gente conversa com um irmão ou irmã que diz assim: pastor, na hora de ir para a igreja me dá um desânimo. Eu não consigo ir. Eu coloco a roupa, vou até o portão e volto. É o inimigo tentando fazer você parar. Mas Deus faz você andar. E Deus faz você correr. Ele te dá velocidade nessa noite, para você ultrapassar os seus limites, para você vencer as suas batalhas, porque Ele faz de você um conquistador.
alguém mais do que vencedor. Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia! Em tempos difíceis, Deus continua sendo Deus. Você não está em crise, e sim em Cristo. Quem disse que tem crise no céu? Quem disse que o governo de Deus tem prazo, tem mandato? O governo dos homens tem prazo. Esse prazo é chamado na Constituição de mandato. É 4 anos, podendo ser reeleito para mais 4, no caso de prefeitos, presidentes, governadores, e depois se encerra. Tem que esperar, tem que ter um intervalo para se candidatar de novo. O mandato dos homens é curto, mas o mandato de Deus é eterno. Você é governado por homens ou por Deus? Você é governado pela terra ou pelo céu? A nossa oração dessa noite é: faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem que haver uma conexão sua com o céu. Você se conecta ao céu, o céu se conecta a você. E aí você passa a ser conduzido pelo Espírito. Então, em tempos difíceis, em tempos de crise, você precisa declarar que você está em Cristo. E aí tem uma base bíblica que eu quero dar para você, a melhor de todas. Salmo 1, verso 3. Salmo 1, verso 3 diz assim, vamos juntos? Tudo que você fizer, você vai ser o quê? É você. É você, é você, é você que está em casa, somos nós. Nós estamos plantados junto à corrente das águas. No tempo certo daremos o nosso fruto. No tempo certo Deus vai te honrar. No tempo certo Deus vai abrir uma porta. No tempo certo Deus vai te surpreender. No tempo certo Deus vai fazer o que precisa ser feito na sua vida. E talvez você me pergunte, mas Rodrigo, meu amigo, o que que eu faço enquanto eu espero? Louve a Deus. Você pode fazer isso agora? Levante as suas mãos. Você pode louvar a Deus? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. E nós tributamos a este Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Nós bendizemos a Deus, porque Ele tem estado conosco, e nós somos árvores plantadas junto à corrente das águas. No tempo certo daremos o nosso fruto, nossa folhagem não vai murchar, e tudo quanto nós fizermos, nós iremos prosperar. Aleluia, glória a Deus. Ao lermos as Sagradas Escrituras, nós encontramos um Deus amoroso. Não um Deus carrasco, um Deus amoroso. Não um Deus vingativo, um Deus perdoador. Um Deus que cuida dos seus filhos e filhas em cada detalhe. O Salmo 23 mostra a bondade de Deus. Mostra a misericórdia de Deus. Que tal lermos juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ei! O Senhor é o meu pastor, de nada nós temos falta, porque Ele supre as nossas necessidades. O Senhor é o nosso pastor, e Ele nos surpreende, Ele cuida de nós. Que tal você entregar tudo para Ele? Que tal você confiar 100% da sua vida a esse pastor, a esse Deus, que diz de forma clara que a bondade dEle, a misericórdia dEle, vão seguir você todos os dias da sua vida. Eu sei que às vezes, irmãos, as coisas não são fáceis. E se tem um lugar que nós temos que falar a verdade, é a igreja, porque nós cremos na Bíblia, e a Bíblia diz que a verdade liberta. E a Bíblia é a verdade. E a Bíblia fala que nós enfrentamos situações difíceis, passamos pelo vale da sombra da morte. Enfrentamos sim os inimigos, enfrentamos adversidades, enfrentamos batalhas espirituais. Tem dia que não é fácil, tem dia que parece que está dando tudo errado. Ou é só comigo? Com você também? E o que fazer nesses dias? Confiar, entregar, adorar, orar, levantar as mãos para os céus, dar um glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Tem dia que você tem que ser um pouco doido. Para tudo. Começa a orar. Começa a dar glória a Deus. E não esquenta a cabeça não. Vai orando, vai dando glória a Deus, vai adorando. Todos os cânticos que você lembrar, você canta. Todos os textos bíblicos que você lembrar, você cita. E cita em voz alta. Entra na batalha. Bota o louvor lá no celular. Um bom é Cassiane, que é aquela forte, né? Então louve, simplesmente louve, não importa, louve. Deus vai na frente, Deus vai na frente. Ordena aos anjos. Olha aí. E abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Sua bênção chegou. Muito louvor. Aleluia, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Aleluia. Esse é o seu Deus. Esse é um bom cântico para você cantar em dias difíceis. O Salmo 23 é uma boa oração para você fazer em dias difíceis. O Salmo 46 é outro, o 121 é outro. O que você não pode fazer é se entregar aos problemas, é se entregar às dores. Você não pode se entregar ao sofrimento, você não pode se entregar ao acaso, você não pode se entregar. Você precisa louvar, você precisa bendizer, você precisa adorar. Mas entenda o seguinte: para cada promessa existe um princípio. Nós precisamos cumprir princípios espirituais. Um exemplo claro, que é normal na vida cristã, é assunto que nós aprendemos bem cedo na nossa conversão. Se cumprirmos, por exemplo, o princípio da fidelidade, na devolução do dízimo, Ele nos faz uma grande promessa. Olha a promessa de Malaquias 3:10.
Primeiro, ao princípio, em Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Esse é o princípio. Qual é a promessa? Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, olha a promessa, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras do campo fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você pratica a fidelidade, na devolução, até porque, irmãos, algo a ser corrigido. Há pessoas que dizem, eu vou pagar o dízimo. Ninguém paga dízimo, você devolve. Não é seu. Você entende que a 10ª parte pertence a Deus. Então não é conta, é devolução. Não é boleto, é devolução de algo que não te pertence. E você faz isso em fidelidade a Deus. Você entende que, cumprindo esse princípio espiritual, você está honrando a Deus e Ele está prometendo bênçãos sem medida. Repreender o devorador, para que não consuma os frutos da terra. Ele está prometendo blindar você, guardar você. Ele está prometendo estar com você, mas você precisa cumprir o princípio da entrega, o princípio da devolução. Volta e meia, alguém pergunta a nós pastores, deve perguntar também ao pastor Aloísio lá em Volta Redonda: pastor, eu posso pegar o valor do meu dízimo e doar para o asilo, doar para a instituição A, B, C, eu posso pegar o valor do meu dízimo e comprar cestas básicas e sair distribuindo? Eu sempre respondo o seguinte: você é livre para fazer o que você quiser. Agora, você quer uma orientação bíblica? A orientação bíblica, o princípio bíblico é que dízimo, ele tem que ser trazido à casa do tesouro, a igreja de Jesus. O seu dízimo não é oferta. Ah, você quer ajudar o asilo? Ótimo, parabéns, é uma oferta. O que é uma oferta? É uma expressão voluntária a Deus de louvor. É louvor. Então você pode louvar a Deus ajudando o asilo, você pode louvar a Deus ajudando o hospital, ajudando uma criança, comprando cesta básica, ajudando aqui o projeto Generosidade da Catedral Emanuel. Isso é oferta. Você não pode confundir uma coisa com a outra. Oferta é oferta. Oferta é louvor a Deus. Uma expressão voluntária. Dízimo é princípio, é mandamento de Deus. Então você não pode confundir princípios, você não pode confundir na sua vida espiritual, porque senão você está comprometendo as promessas de Deus acontecerem na sua vida. Ah, mas é eu que quero decidir o meu dízimo, então eu vou fazer isso. Você está contra o que a Bíblia ensina. Você pode decidir? Pode. Mas a minha sinceridade com você, usando a verdade, porque somos movidos pela verdade, você está na contramão da Bíblia. Você tem que ter essa ciência. O dízimo é trazido ao altar do Senhor. É a 10ª parte daquilo que ganhamos. Nós oferecemos a Deus em fidelidade a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Eu aprendi a ser dizimista com a minha avó, que faleceu quase aos 100 anos, faltava poucos dias. A minha avó sempre me ensinou a ser dizimista. Houve um tempo da vida dela onde ela ainda não estava aposentada. O meu avô não dava nenhum dinheiro para minha avó. Aquela estrutura antiga. Ela morando na roça, o que ela fazia? Ela juntava ovos de galinha caipira, ia na cidade, vendia os ovos, e ela dizia, com o valor dos ovos, eu vou honrar a Deus com o meu dízimo. E eu lembro um dia que eu estava na casa dela, ela estava muito feliz, que ela tinha vendido muitos ovos. E ela pegou aquele dinheiro, estava colocando num envelopinho, dizendo, domingo eu vou na igreja e eu vou entregar o meu dízimo. Eu lembro muito pequenininho, eu fiquei olhando para minha avó com aquela alegria. Ela organizando as notinhas dentro daquele envelope, e eu achei aquilo tão maravilhoso, e eu aprendi com a minha avó.
Então, para mim, dízimo é algo natural, é algo normal. Ela me ensinou, ela me discipulou como exemplo. As palavras se perdem, mas o exemplo arrasta. E eu fui arrastado pelo exemplo de Dona Anita, minha querida vovó. Então é muito importante que você honre a Deus com tudo aquilo que Ele dá a você. E dessa forma, esta promessa vai se cumprir na sua vida. Então a palavra de hoje tem esse tema. Deus tem promessas para você. E aí, para você entender o que Deus está te dizendo, eu quero repetir para você 3 pontos chaves desta palavra. Primeiro ponto, vamos juntos. Toda promessa está condicionada ao cumprimento de um princípio. Você tem cumprido princípios espirituais? Ou você tem negligenciado princípios espirituais? Você tem sido fiel ou você tem sido infiel a Deus? A fidelidade a Deus é algo necessário, é algo importante, é algo vital na vida cristã. Se você de fato quer ser um cristão, se você quer ser um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, a fidelidade precisa marcar o seu caráter. Segundo ponto, cada promessa é para suprir uma necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? É paz? Deus tem uma promessa de paz para você. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. A sua necessidade hoje é cura de uma enfermidade? O seu Deus é o Deus que sara. A sua necessidade hoje é trabalho? É emprego? Deus tem uma promessa para a sua vida profissional. A sua necessidade hoje é a restauração da família? Ele quer restaurar a sua família, Ele quer restaurar o seu casamento. Talvez você está passando um momento difícil no seu ministério. Deus quer restaurar o seu ministério. Deus quer restaurar as suas forças. Deus quer restaurar a sua fé. Deus quer restaurar o seu chamado. Ei, cada discípulo de Jesus tem um chamado. Cada discípula de Jesus tem um chamado. Aqui na família Catedral Emanuel, todos têm um chamado de Deus. Você sabe qual é o seu chamado? Você tem noção do chamado de Deus para você? Se você ainda não tem, busque isso. Quando você tem um chamado, você tem prazer em fazer a obra de Deus. Eu lembro um dia que eu cheguei aqui na igreja de manhã, e estava muito frio e uma chuva fininha, constante. E aí o irmão Marcos me recebeu ali no estacionamento, me ajudou a estacionar, me chamou de meia roda, coisa do inimigo, né? Aí eu lembro que eu voltei, que 5 horas da tarde, voltei para o segundo culto, a chuva continuava, o frio tinha aumentado, e ele novamente me ajudou a estacionar e me chamou de meia roda, usado pelo inimigo 2 vezes. Terminou o segundo culto, eu fui lanchar no intervalo, subi para o terceiro. Olhei lá fora, ele estava lá de novo. Falei, Marcos, você está o dia todo aí, cara? Nessa chuva? Ele, se preocupa não, é chamado de Deus. Quando você tem chamado, você tem prazer. Se tem um ministério da igreja que é importante, é o ministério infantil. Concorda comigo? Ensina a criança o caminho em que se deve andar, para que quando for velho, não se desviará dele. Esse ministério é vital na vida de uma igreja. Seja ela qual for, uma igreja pequena, uma igreja média, uma igreja grande, pode ser uma igreja com 30 membros. Precisa ter um ministério local de trabalho com criança, um ministério infantil. Pode ser uma igreja de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 500, não sei. Toda igreja precisa ter um bom ministério de criança, um ministério infantil. E nem sempre nós encontramos hoje pessoas vocacionadas a trabalhar com crianças. Até porque não é fácil, né? Pega um Davi da vida. Vou falar lá de casa, né? Pega uma Valentina da vida. Bota os dois juntos. Só o sangue do cordeiro.
Só o sangue do Cordeiro. Eu sei que não é fácil. Só que o Espírito Santo continua levantando homens e mulheres apaixonados por esse ministério. Temos aqui no Catedral Kids pessoas apaixonadas, que ministram, que servem, que preparam uma aula a semana toda para chegar aqui domingo e ministrar para as crianças. Lá embaixo agora está cheio de crianças sendo ministradas. Mas sabia que nós temos ainda uma necessidade muito grande de mão de obra? Sabia que ainda temos pessoas que servem nesse ministério, mas que ainda não entenderam que é um chamado de Deus, e por isso nem sempre estão motivadas, e às vezes até fogem da escala. Eis que digo, não quero ser escalado. Só daqui a 3 meses. Já pensou se o reino de Deus depender dessas pessoas? Já pensou se o reino de Deus depender de quem não quer se envolver? Eu estou falando para você que tem um chamado agora. Não permita que nada pare o seu chamado. Não permita que nada pare o seu chamado. Não permita que nada roube de você a alegria de servir. Tem que ser um prazer. Como eu falei, eu me sinto chamado por Deus para ser pastor. Eu me sinto chamado por Deus para ser pregador. Juntando ontem e hoje, eu estou pregando 5 vezes. Isso para mim não é um peso. E olha que eu estou saindo de um resfriado, estou aqui meio fanho, estou me ouvindo meio estranho. Acho que a voz está meio esquisita. Mas eu estou celebrando ao Senhor com alegria. Porque eu tenho um chamado de Deus para isso. Eu nasci para isso. Nasci assim, belo. Nem tanto. Careca. Nasci careca, estou careca, ó. O meu sonho é ver o Gustavo careca. Não vou realizar esse sonho. Então, eu estou abrindo aqui esse grande parênteses para dizer que o Espírito Santo quer levantar homens e mulheres para esse ministério. Nós temos muito o que fazer com crianças. Nós tivemos uma EBF de sucesso, né, pastor André? 150 crianças. Tudo de muita qualidade. As crianças foram no cinema, foram no sítio, comida boa. Tivemos um investimento alto. Tudo isso para a glória de Deus, amém? Mas nós precisamos de pessoas vocacionadas. Ah, eu não sinto chamado. Então procure outro ministério. Eu estou falando para pessoas que têm um chamado de Deus para trabalhar com criança. Se você tem esse chamado, se apresente. E sirva com alegria nesse ministério. Mas entenda que cada promessa é para suprir uma necessidade. Deus levanta homens e mulheres para o ministério. Deus quer levantar uma igreja forte. Deus quer levantar uma igreja saudável. Mas uma igreja forte, uma igreja saudável, é resultado de pessoas que se envolvem. Pessoas que servem. Pessoas que se dedicam. Pessoas que são fiéis a Deus. O terceiro ponto e último é o seguinte: Deus tem o melhor para nós. Você crê nisso? Sabia que você pode estragar isso? Se você se movimentar na sua ansiedade, se você se movimentar de acordo com a sua vontade, e não a vontade de Deus, você pode estragar isso. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com quem você anda. O ditado da minha avó e da sua também: quem se mistura com porco, farelo come. Cuidado qual mesa você senta. Salmo 1 nos ensina a não sentarmos na roda dos escarnecedores. Eu lembro, amados, que há mais de 15 anos isso. Eu fui aqui no Teatro da Man, numa peça de teatro que eu não sei de quem, foi um humorista. E nessa peça de teatro,
o ator, o humorista, falou tão mal dos cristãos, mas debochou tanto da igreja de Jesus, que foi uma coisa constrangedora. Com a maturidade que eu tenho hoje, eu teria me levantado educadamente, saído pelo cantinho sem atrapalhar ninguém e ido embora. Ali era literalmente a roda dos escarnecedores. E todo mundo rindo, rindo, rindo. Só que ele estava debochando de Jesus. Debochando da igreja de Jesus. Você vai participar de um ambiente deste? Vejam o deboche que fizeram na França na abertura das Olimpíadas. Mas a palavra de Deus é clara: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. Então nós precisamos estar atentos. Então esse é o terceiro ponto e último. Deus tem o melhor para nós. Deus quer abençoar você. Mas Deus quer que você tenha sabedoria para escolher, sabedoria para decidir, sabedoria para fazer tudo o que precisa ser feito na sua vida. Não faça por pressa, não faça movido por ansiedade, não faça por carência. Pior coisa que existe é homem carente, mulher carente, que toma decisões por causa da sua carência. Tome decisões porque Deus falou com você. Tome decisões porque Deus confirmou com você. Tome decisões que estejam embasadas na palavra de Deus. Tome decisões que vão levar você para mais perto de Deus, para um maior nível de intimidade com Deus. Agora eu quero citar para você 2 textos bíblicos que vai fechar esta palavra. O primeiro deles é Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, você pode ler comigo, vai dizer o seguinte: e o meu Deus o que você está precisando hoje? A promessa é que Deus vai suprir. Salmo 37, versos 16 a 19. O Salmo 37, 16 diz assim: mais vale o pouco do justo, vamos juntos? Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias de fome se fartarão. Você não será envergonhado nos dias difíceis. Deus está prometendo estar com você. Deus está prometendo abrir uma porta nova. Deus tem uma promessa para você nessa noite. E Deus hoje está dizendo para você que Ele vai mudar a sua história. Ele é um Deus de alianças. Você não pode ficar olhando para trás. Você não pode ficar olhando para as dificuldades. Você não deve ficar olhando o tamanho do gigante Golias. Você tem que olhar o tamanho de Deus. Deus é absolutamente maior do que toda luta que você está passando. Deus é absolutamente maior do que toda crise que você está enfrentando. Hoje, Ele estende as mãos dele em sua direção, e Ele te levanta, e Ele diz: filho, filha, eu posso te ajudar. Eu sou o seu pastor. Filho, filha, eu posso te ajudar. Eu sou o seu pastor. Nada, filho, vai te faltar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. A minha bondade, a minha misericórdia vão seguir vocês todos os dias. Não é de vez em quando. Não é só nas datas comemorativas. São todos os dias.
Fique em pé para a glória de Deus. Você hoje quer acessar as promessas de Deus? Você hoje quer acessar as promessas de Deus? Você está precisando de um toque de Deus. Você está precisando de uma resposta de Deus. O altar está aberto para você.